Se você pensou que o primeiro episódio da sexta temporada de Boku no Hero fosse começar mais tranquilo, bom, a gente foi enganado. Mano, eles ignoraram completamente isso e bateram com o pé direito na porta da frente. E aí galera, beleza? 7 aqui, gente. No vídeo de hoje eu vim trazer a minha análise do primeiro episódio da sexta temporada de My Hero Academia. E assim, já peço desculpa se eu não estiver falando com o maior entusiasmo do mundo ou com uma voz super alta, porque literalmente, cara, são 8 horas da manhã. Eu assisti o episódio, fiz meu roteiro do vídeo, eu nem fui dormir ainda, então tô virado aqui só pra gravar esse vídeo pra vocês. E sinceramente, fiquei muito satisfeito com o primeiro episódio, gostei do que eu assisti, tô bem animado. Eu sei que a galera tá mais acostumada com Kimetsu aqui no canal, mas dá uma chancezinha pra Boku no Hero, vocês vão gostar. Então já aproveita e deixa um smash no botão do like e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal. E a palavra-chave pra vocês lotarem os comentários hoje vai ser coelhinha, tá? Eu não vou falar porquê, só quero que vocês lotem os comentários usando essa palavra-chave, beleza? Bora começar de uma vez a análise do episódio de hoje. Pra quem não sabe, o título desse primeiro episódio era Começo Tranquilo, mas sinceramente eu não vi nada de tranquilo. Eu tenho que confessar pra vocês que pelo menos até a metade do episódio eu realmente achei que o título fizesse sentido, que fosse ser um início mais tranquilo, mas eu tava bem enganado. Os minutos finais desse primeiro episódio me fizeram ficar com o hype lá em cima. De qualquer forma, vamos do início. Logo no começo do episódio a gente teve aquela famosa recapitulação, sempre relembrando pra gente a sinopse do anime, mostrando algumas coisas importantes sobre a obra, mas o que eu queria dar destaque é que eles colocaram alguns momentos, tipo uma coletânea de cenas de momentos épicos, principalmente do Deku, ao decorrer aí das últimas temporadas. E cara, eu fiquei arrepiado vendo porque são momentos muito marcantes, e isso tudo com uma trilha sonora fantástica. O episódio meio que começou com o Redestro dando um discurso lá pra galera, o povão ali fã do Exército da Libertação. E logo em seguida ele avisa pra todo mundo que na verdade o orientador supremo disso tudo é ninguém mais, ninguém menos do que Tomura Shigaraki. E é logo com esse grandioso aviso que a gente descobre que o Shigaraki tacou o dane-se pra tudo e mudou o nome da parada. Agora não é mais Exército da Libertação, agora o nome é Fronte da Libertação Sobrenatural. Meio que o Shigaraki ele tá planejando se desvincular um pouco desse título de vilões pra conseguir expandir o conceito das habilidades meta. Assim, eu não sei quando que o Shigaraki se formou em política, marketing e tudo mais, mas tudo bem, né? Vamos dar um voto de confiança pro moleque. E junto com esse discurso aí do Shigaraki, a gente vê 9 aliados ao lado dele que vão ser os comandantes de toda essa operação, os executivos, né? E no meio desse caos inicial todo, a gente vê que o Hawks tá ali no meio da multidão, infiltrado, né? Observando tudo que tá acontecendo. No final ele tem que ficar bem de olho em tudo que o Shigaraki vem montando nas sombras. E obviamente por conta desse caos todo inicial, ele tá muito preocupado e ele sabe que ele precisa avisar os heróis do Japão o quanto antes possível. É de extrema importância que o Hawks consiga avisar os heróis, porque quanto antes ele avisar, melhor eles conseguem elaborar um plano pra lidar com os vilões. O Doutor revela pra gente que durante a última batalha o poder do Tomura meio que floresceu. E agora, além do Shigaraki destruir as coisas enquanto ele encosta nelas, tudo que tiver de alguma forma conectado a isso vai ser destruído também. Ou seja, se vocês já achavam o Shigaraki poderoso, meus amigos, agora se preparem para uma nova forma de poder dele. A parada vai subir o nível muito hard. E para piorar, o ódio do Shigaraki pelos heróis só vem aumentando cada vez mais. Ele já entendeu que não dá mais para subestimar os heróis, mas que mesmo assim ele vai transformar tudo o que restou do All Might em puro pó. É impressionante que a gente vai vendo aí ao longo das temporadas que o ódio do Shigaraki ele tá se moldando pouco a pouco e tá se transformando numa parada que tá impossível de controlar. No fim das contas, uma verdadeira declaração de guerra. Em seguida disso, a gente pôde apreciar a nova abertura da sexta temporada e, cara, sinceramente, tá incrível. Eu adorei a música, o estilo da animação meio cartoonizada, quase como se fosse um estilo de mangá na tela mesmo. Eu adorei. E depois de toda essa introdução, a gente vê que o Hawks tá ali infiltrado fazendo seu trabalho, coletando informações. A parada é que, assim, do nada o Twice surgiu ali pra falar com o Hawks pedindo ajuda com um probleminha que ele tem. Parece que ele precisa de ajuda pra conseguir montar uma espécie de discurso pra mandar pro chefão. Uma parada como se fosse uma filosofia de ação que ele precisa apresentar. Até porque no fim das contas o Twice é um dos aliados do Shigaraki, né? Então ele não deixa de ser importante. Porque é exatamente como o Hawks estava pensando nesse momento. O Twice ele não é necessariamente uma pessoa má. Apesar dele ser sim um vilão, ele não é uma pessoa ruim. Mas infelizmente ele tá do lado errado da parada. Pelo menos da nossa perspectiva. O Hawks nesse momento, obviamente, pra não levantar nenhuma suspeita, ele age conforme o plano e decide ajudar o Twice a bolar essa estratégia, essa filosofia. Nisso tudo a gente acaba descobrindo também junto com o Hawks que foram formadas meio que divisões dentro do Fronte de Libertação, pra dividir os vilões comandantes. E falar pra vocês que essa parte do episódio me deu muito uma vibe de Death Note, sabe? Do Light tentando esconder os segredos dele, no caso o Hawks tentando esconder que ele é um infiltrado. Eu não sei se foi impressão minha, mas me deu muito essa sensação nessa parte do episódio. O Hawks não podendo levantar suspeitas foi uma parada que eu curti bastante. Só que no fim a diferença é gritante, até porque o Twice é
bem bobinho comparado a um L da vida, por exemplo. A parte mais tensa do plano dos vilões é que eles querem tentar atacar várias cidades importantes do país de uma vez só, porque assim vai quebrar todo o sistema do país, forçando meio que tudo a virar um verdadeiro caos. Assim, eu diria até que é um plano bem inteligente, porém tudo isso pode ir por água abaixo justamente por conta da presença infiltrada do Hawks ali. Só que o detalhe curioso disso tudo é que tanto o Redestro quanto o líder, eles planejam entrar na política, e eles querem fazer isso justamente para enganar o povo, enganando a galera com falsas histórias e trazendo uma espécie de esperança, como se o Exército da Libertação na verdade fosse literalmente o exemplo da liberdade, o que claramente não é. De qualquer forma, depois disso tudo, a gente tem um diálogo do Twice meio que questionando ali por um breve momento o Hawks e as suas intenções, como é que ele sabe de tudo isso, como que ele manja tanto do assunto ali sobre o Exército da Libertação. Por um momento eu achei que o Twice fosse desvendar alguma coisa ali, mas na verdade não. Ele até fica indignado por um breve momento, porque o Hawks tá ajudando tanto eles, tá se mostrando um verdadeiro amigo, e ele não consegue entender como que não deixaram ele visitar ainda o Shigaraki. Mas é nesse momento que o Twice dá com a língua nos dentes e, sem perceber, simplesmente conta uma informação extraoficial. O Shigaraki tá meio que sumido porque ele tá se fortalecendo nas sombras. E esse período de fortalecimento dele, de upgrade, vai levar exatamente 4 meses. E é a partir disso que o caos vai começar. Depois dessas loucuras aí de jogo de detetive do Hawks, a gente vê o Dr. Kyūdai Garaki andando lá no hospital bem tranquilamente. Nesse momento a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a história dele, de como que ele ganhou o respeito do povo, mesmo estando envolvido aí em planos malignos. Os heróis, pra variar, estão todos reunidos com a polícia recolhendo informações, tentando achar um jeito deles bolarem algum plano. Nisso a gente também descobre que o doutor vem criando algumas bizarrices envolvendo os Nomus, inclusive um Nomu pequenininho como se fosse um cachorrinho. E é nesse momento que o plano dos heróis começa a ser colocado em prática ali, o seu planejamento. Porque prender o doutor não é necessariamente uma parada difícil, porém se for feito da maneira errada pode ocasionar alertando todo o grupo dos vilões. Então para isso eles montaram 2 grupos. O grupo do Endeavor, que ficou encarregado de ir até o hospital e prender o doutor, e o outro grupo do Deadshot para invadir o esconderijo do Front lá nas montanhas. E os alunos do curso de super-heróis, obviamente, tá todo mundo enfiado ali em cada grupo. Óbvio que a molecada ia estar envolvida de alguma maneira. Logo em seguida disso, a gente tem um momento para ver como é que tá o grupo lá do Deadshot com a galera, os heróis estão meio preocupados, a galera mais nova, e 2 dos nossos estudantes da turma principal estão lá envolvidos, o Tokoyami e o Kaminari, que pra variar tá se cagando de medo. A gente até vê um pouquinho da turma do Deco lá no outro grupo, inclusive eles estão meio preocupados com o pessoal que tá no outro grupo, mas de qualquer forma eles entendem que faz sentido eles terem sido escolhidos pra ficar naquele grupo específico por conta das suas individualidades que servem muito pra aquela situação. E é a partir desse momento que o episódio começa a ficar mais intenso. A trilha sonora sobe nesse momento e a gente vê o Endeavor refletindo que, cara, ele se preparou pra esse momento graças ao Hawks. Nisso corta pras ruas da cidade e a gente vê um herói ali andando como se nada tivesse acontecendo, no meio de uma rua completamente sem nenhum outro herói, só tem ele. É o Sliding que tá por ali. Só que de repente outro herói aparece, o Braços da Morte, e ele entrega e esfrega na nossa cara que na verdade aquele herói que tava ali não era um herói. Ele é um traidor e um fiel do Front de Libertação. O cara simplesmente foi desmascarado em menos de 5 segundos. E depois disso é só os 15 minutos do episódio que a gente tem o nosso primeiro vislumbre ali no Katia e nos outros alunos. E como sempre ele tá reclamando e tá todo estressado porque ele não tá na linha de frente ajudando. O Todoroki ainda faz questão de lembrar que ele só tem a licença provisória de herói, e isso obviamente deixa o Bakugou bem pistola. Logo depois disso a gente vê o Midori analisando tudo bem friamente, daquele jeitão que a gente já conhece. E quando a gente menos espera, do nada o episódio começa a acelerar muito e eles começam a se mover em direção ao esconderijo dos vilões. Enquanto isso começa a rolar, o grupo do Endeavor tá lá no hospital pra poder prender o doutor. E no meio disso tudo a Mirko surge em grande estilo em direção ao necrotério. O grupo do Endeavor até consegue achar bem facilmente o doutor. A gente também tem um corte de cena pra mostrar como é que tá a família do Todoroki, até porque eles foram avisados pelo pai deles, no caso do Endeavor, de que a situação vai dar uma complicada, de que ele vai se manter meio afastado. Eles ficam preocupados com o Endeavor mesmo com a relação deles não sendo lá essas coisas. Ô famíliazinha complicada, hein? Como diz o Endeavor depois de encontrar o braço direito do All for One, que é o doutor, o Aizawa nesse momento rapidamente apaga a individualidade do doutor por precaução, até porque eles não sabem na verdade se ele tem ou não uma individualidade. O rosto e o corpo do doutor nesse momento começam a envelhecer instantaneamente. Aparentemente tinha alguma coisa a ver com um tipo de regeneração, talvez alguma ligação até com os Nomus. E sinceramente, esse momento do episódio foi tenso. Principalmente por conta da ligação pessoal que o Eraser e o Mike têm ali com essa situação. Até porque, pra quem não lembra, teve um amigo deles aí que foi meio que transformado em um vilão. Triste demais isso que eles tiveram que passar, mano, não é legal. Enquanto isso tá rolando, outros heróis começam a evacuar o hospital ali por conta de uma possível batalha
batalha que pode acabar rolando. O Aizawa faz um baita discurso lembrando do seu antigo amigo e avisa que agora é a hora dos heróis tirarem tudo dos vilões. No meio disso tudo a gente dá uma olhadinha no quartel-general da polícia que tá reunindo informações e avisando e alertando tudo o que tá acontecendo pros heróis. A gente também vê a Mirko em busca dos segredos do local e tentando chegar lá no necrotério. Só que do nada, no meio dessa confusão toda, começaram a aparecer uma porrada de Nomus, entre outros monstros bizarros no lugar. E pra piorar a situação mais ainda, esses Nomus apareceram ali na frente do Endeavor quando eles estavam prestes a prender o doutor. E eles deixam todo mundo espantado porque eles não são apagados quando eles aparecem. Como eles foram criados a partir de uma individualidade chamada Dobrar, eles não podem ser apagados ali pelo Aizawa. É uma cena bizarra do doutor no ar com os bichos ali em volta, cara, é sinistro. E como se já não pudesse ficar mais bizarro, a gente descobre que aquele cara na verdade não é o doutor. Era apenas um clone, uma cópia a partir de uma individualidade do Twice. E logo em seguida disso, pra surpresa de 0 pessoas, provavelmente, o doutor na verdade estava lá no covil dele guardando o corpo do Shigaraki enquanto ele tá repousando e dando aquele upgrade, evoluindo para sua próxima forma. Nesse lugar a gente vê que tem um estoque gigantesco de individualidades acumuladas e uma porrada de Nomus e criações modificadas em vários tubos de laboratório. E é tentando alcançar esse lugar que a gente vê a Mirko entrando num corredor cheio de Nomus bizarros. E falar pra vocês que ela não quer saber de nada aparecendo na frente dela não, ela sai descendo a porrada em todo mundo. E ela chega numa estileira, meus amigos, que até o Tengen Uzui teria orgulho. Ela arromba com tudo a parede ali do covil onde o doutor tava. E assim acaba o episódio, pessoal. Num take dela em câmera lenta, simplesmente fantástico. Um episódio que eu consigo dizer plenamente que ele foi de 0 a 100 muito rápido. Até a metade do episódio parecia que ia ser tudo meio calmo, meio tranquilo nesse início de temporada, só que do nada as coisas começaram a acelerar numa maneira que, meu Deus do céu, não tava entendendo mais nada. No fim das contas, os heróis não vão perder tempo nesse momento. A questão agora é, eles vão conseguir capturar o doutor? E o corpo do Shigaraki, o que vai acontecer com ele? Ele vai acordar do nada? O que vai rolar? Mas eu quero saber, de 0 a 10, qual a sua nota pra esse episódio? Eu acho que a minha nota vai ser 8. E eu quero também saber a sua nota pra minha análise / review aqui que eu trouxe pra vocês hoje, tá? De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente volta com o segundo episódio. Não esqueçam do like no vídeo, de ativar o sininho e muito obrigado a todos os membros que ajudam a apoiar aqui o canal. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!